Oi, oi, eu sou Loren Oliveira, e hoje eu senti de compartilhar aqui com vocês uma experiência. Parece uma leitura de um livro, no mundo da forma é uma leitura que eu vou fazer de um trecho do livro Telos, da Aurélia Louise Jones. E quando eu li pela primeira vez, esse livro me trouxe um certo nível de consciência, mas anos depois, principalmente depois de ter acesso ao livro Um Curso em Milagres, que mais do que um livro é um acesso à consciência, o livro é só uma forma de passar, de transmitir isso. Depois de ter acesso a Um Curso em Milagres, eu comecei a olhar esse livro Telos com outros olhos e a entender muitas coisas. E eu senti de trazer essa contribuição que está aqui na página 61 do livro. É um diálogo entre Aurélia, a canalizadora do livro, e Sananda. Sananda, ele é um mestre ascensionado. E há um entendimento, e eu particularmente sinto isso, de que Sananda e Jesus, eles são parte de um mesmo eu, de uma mesma consciência. No final, somos todos uma única consciência, vivendo várias experiências. Mas Sananda e Jesus me parece que tem esse vínculo, né? Se a gente for olhar a respeito de eus multidimensionais, eu diria que Sananda é um eu multidimensional de Jesus, Jesus um eu multidimensional de Sananda. E aqui nesse trecho tem uma conversa entre eles, onde a Aurélia fala: meu problema é que tenho dificuldade em aceitar e integrar que realmente sou um com as pessoas que não aprecio. Eu compreendo que viemos do mesmo Criador, mas isso de que somos semelhantes e todos somos um não me agrada. Sananda responde: você se sente assim porque ainda não viu a pura verdade e sabedoria que precisa assimilar para dar o próximo passo, com facilidade e graça. Necessita integrar essa sabedoria em um nível mais profundo para alcançar a plena compreensão. Então, vamos trabalhar com isso por um momento, porque é importante que os que estão aqui presentes e aqueles que lerão o seu livro compreendam isso por si mesmos. Vocês precisarão desta sabedoria e eu quero compartilhar esses importantes ensinamentos. Entenda que há uma razão pela qual você não gosta desses indivíduos com os quais teve encontros desagradáveis. Pode ter havido alguma aspereza ou aproximação de modo errado. Alguns podem ter causado irritação por tentarem explorá-la, etc. Neste modo, pegue essa irritação e identifique-a. Pergunte a si mesma o que nessa pessoa realmente a irrita, contraria ou a deixa com raiva. Observe que emoções surgem e como você se sente na presença dessa pessoa. Tornar-se-á evidente que ela faz com que você se sinta de uma maneira que não gosta. Bem, é claro, ninguém tem o poder de fazê-la sentir algo negativo, somente você tem esse poder. Se você se sente irritada, é porque essas emoções já estão presentes em seu interior. Essas pessoas em sua lista agem como um gatilho e um espelho para você reconhecer o que ainda tem que curar em si mesma, a fim de que possa mover para uma frequência vibracional mais alta. De fato, não tem nada a ver com a outra pessoa. Então, cave fundo, realmente olhe para si mesma e analise como está se sentindo. Como outras pessoas e experiências em sua vida desencadeiam as mesmas reações. Examine quantas vezes isso ocorreu em sua vida,
ainda que não exatamente do mesmo modo, mas de maneira semelhante. E ela responde: centenas de vezes, talvez, Sananda, sem dúvida. Pergunte-se o que eu julguei ou odiei em mim mesma que criou esse espelho. Bom, aqui eu sinto da gente fazer uma pausa, porque eu sinto de compartilhar um pouco do conteúdo de Um Curso em Milagres. Esse livro ele fala muito a respeito das projeções, daquilo que a gente está enxergando no externo, o quanto isso tem a ver com o que a gente está sentindo do lado interno e a gente está projetando na visão, né, de pessoas e situações. Algumas vão chamar de, nossa, eu estou atraindo essa situação. Na verdade, eu estou projetando, porque a maneira como eu estou enxergando é a maneira como eu mesma estou delimitando o espaço daquela situação. Só que é importante a gente não cair em uma pegadinha de daí se sentir culpado. Porque eu mesma, no início dessa compreensão, eu senti muito que vinha esse lugar de culpa. E o Filho Santo de Deus, ele não tem culpa. A culpa, ela é uma criação tridimensional, ou seja, dessa realidade, onde nós criamos valores e formas por acreditarmos, né, a cada dia estar separado da divindade que somos, do divino que há em todos nós, como uma onda, uma corrente passando por todos. E daí a gente acha que é uma briga de braço, né, onde cai cada um por si. E nisso, a cada dia, né, acreditando nisso e alimentando isso, a gente vai também alimentando projeção, ou seja, o que o outro está trazendo que está me incomodando. Não é a respeito de que o outro está falando seja ou não verdade, é a respeito de o que você está sentindo quando ele fala aquilo. Ou às vezes ele vai te falar algo e você vai ter uma sensação que não tem nada a ver sobre como o que ele está dizendo, mas a forma, a energia que você está captando, está entendendo daquela situação. Às vezes você está se sentindo pressionado a fazer algo, então não é sobre o que ele fala, é sobre a sensação que você está sentindo, né? E no final é tudo uma irrealidade. E a gente vai perdoando, ou seja, retirando os julgamentos da cena, trazendo esse perdão para a consciência, porque assim como a grande mente, que é a mente do divino, ela é e passa por todos, a pequena mente, que é a mente do ego, ela também passa por todos. Então, aquilo que você cura na sua observação, você está curando, ajudando a curar, né, na observação do todo. Isso não indica que a forma, o mundo da forma, tenha alguma alteração necessariamente, mas a sua visão e a sua sensação não serão a mesma. Você já vai começar a sentir paz, a paz que excede qualquer entendimento, que é a paz de Deus, né? Como tem aquela passagem de Jesus que fala: eu vos dou a paz, mas não vos dou como o mundo, né? Como o mundo a dá. Porque não é a paz que vem por adquirir coisas, por ter coisas, por fazer coisas. É a paz por perdoar as ilusões, esses equívocos. E quando a gente entra nessa postura de que eu sou a mente que olha, eu sou a mente que observa, essa é uma canalização que eu recebi dos meus mentores, a gente entra na posição daquele que realmente tem o poder de transformar, que é o olhar do divino, que ele olha e ele perdoa, e às vezes ele vai se sentar na cena, nos personagens, em tudo aquilo que parece um caos e uma compressão, e vai descansar em Deus, e vai treinar, né, a mente a realmente descansar em Deus e a receber a paz de Deus naquela situação. E Sananda continua: sabe muito bem que é tudo sobre você, sobre como você se sente acerca de si mesma nos níveis mais profundos.
nunca é sobre a outra pessoa. Se realmente for a fundo, entenderá que isso representa mais uma incompreensão, um julgamento ou uma raiva de você mesma. Trata-se de uma falsa crença que criou a seu respeito. Quando cura uma ruptura com outra pessoa, está curando a si mesma e não a ela. A outra pessoa pode se beneficiar ou não, mas isso não é problema seu. O personagem principal é você, criando a sua própria cura. E aqui eu usaria falar por minhas palavras, né? Criando a sua própria cena. Então, você pode trazer naquele momento a consciência Divino Criador, limpa em mim todas as memórias de dor. E aí você pode falar os nomes que você estiver sentindo, de dor, de culpa, de punição, de inveja, de controle, enfim. Todas as memórias de dor que eu compartilho com, e aí você fala o nome da pessoa, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Essa conhecida oração do Ho'oponopono é uma forma da gente utilizá-la. E aí você está pedindo perdão no final de tudo para você, para a forma como você está observando. E sinto muito, né? Porque eu observei dessa maneira, me perdoe. E esse perdão é você pedindo para você mesma, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, né? E sou grata pela experiência que me trouxe essa clareza, esse aprendizado. Ou de repente escrever sobre tudo aquilo que você está sentindo e perdoar, porque não é só reconhecer, né? Não é só dar a vazão naquele momento, é realmente estar disposta a, bom, o que tiver que ser, será, eu estou fazendo a minha parte com o melhor que me cabe aqui nas minhas mãos. E o resto é com essa consciência do divino. Então, continuando aqui, Sananda, essas experiências são catalisadores que você cria porque quer resolver as falsas crenças que tem sobre si mesma. Aquelas profundamente enterradas em seu subconsciente ou inconsciente. Elas são criadas a partir de uma perspectiva mais elevada para desencadear um novo nível de cura. Então, aquilo que às vezes a gente julga, né, como, poxa, eu estou sofrendo, ou a pessoa está sofrendo, ou isso é ruim, também é uma forma do divino aproveitar a cena para elevar, para pegar como cura. Então, ali também é uma forma de estar curando, de estar trazendo uma consciência, né, ali na pessoa ou para toda a cena, para toda a situação. O nosso papel não é julgar, né, como tem ali um Curso em Milagres, a nossa função é perdoar, é amar, é realmente trazer, reconhecer o amor ali na cena. E aí ele continua, Deus não está enviando pessoas irritantes para entreter-se. É você mesma, por meio de sua intenção divina de alcançar a iluminação, que magneticamente atrai aqueles indivíduos que a provocam em suas próprias limitações, trazendo à superfície da percepção consciente para ajudá-la a experimentar o que precisa ser curado. Com essa experiência, você poderá fazer novas escolhas por si mesma. Quando você se deparar com o espelho, primeiro identifique os seus sentimentos. Espelho, né? A gente pode pegar aí uma pessoa, uma situação e mergulhe fundo neles. As pessoas que acionam o espelho não pretendem realmente incomodá-la, estão apenas sendo quem são. Quando você decide que não quer mais viver com uma falsa crença sobre si mesma, começa a mudar a falsa identidade. E as pessoas, enquanto personagens, elas estão em colaboração, todos colaborando com todos, num cenário fictício, né, para que todos encontrem a verdade. Quando
você decide que não quer mais viver com uma falsa crença sobre si mesma, começa a mudar a falsa identidade. Continuando. Começa a perceber o seu próprio valor e que sua grandeza é maior do que espelhos que lhes foram apresentados. E com profunda emoção, com intenso amor e aceitação, escolhe uma nova identidade para si mesma. À medida que continua a alinhar-se e curar as falsas crenças que mantém a seu respeito, interessantes milagres ocorrem em sua vida. O mundo ao redor se ajusta à sua nova identidade. Da próxima vez que estiver na presença da pessoa em questão, não haverá mais a energia. Terá desaparecido completamente, porque você lidou com o problema no interior de si mesmo. Uma outra maneira de resolver o efeito do espelho é se perguntar: como eu sou neste aspecto? Esteja disposta a experimentar o espelho interior conforme sua singularidade. Digamos, por exemplo, que você testemunha alguém mentindo ou roubando alguma coisa. Se isso a incomoda, pergunte a si mesma: como eu sou neste aspecto? Isso me lembra muito um vídeo que eu gravei sobre autotraição, que nada tem a ver, de fato, com o que a gente entende como traição no mundo da forma, mas sim quando você trai aquilo que você acredita, aquilo que você sente, porque de repente você acha que precisa agradar, porque você tem pensamentos de culpa, pensamentos de cobrança, e aí a gente começa a enxergar do lado de fora formas variadas de traição através de espelhos, pessoas, situações, para que a gente possa olhar aonde eu estou me traindo. Continuando, talvez você não seja desonesta e simplesmente não consiga se reconhecer no que está acontecendo, mas a irritação está lá. Pode ser que você tenha roubado de si mesma de maneiras muito sutis. O ladrão é simplesmente um gatilho. A imagem no espelho nem sempre será exata, mas sempre se relacionará com você de algum modo. É aquilo que eu falei no início. Nem sempre é porque se a pessoa está me falando isso, é porque eu estou me sentindo nessas palavras. Não, às vezes o espelho não é aquilo. Sabe como a gente sente o espelho? É a primeira sensação que vem na hora que alguém se aproxima ou fala algo. A que mais incomoda. Pronto, a que mais incomoda ali é o espelho. Então, às vezes é o que a pessoa está falando, às vezes é a forma como a pessoa está falando, às vezes é o que a pessoa está vestindo, Então, é o que mais pega, pronto. Ali é onde está o espelho. E a Aurélia fala: eu tenho um problema real com isso. Se eu tiver que fazer as pazes e considerar como eu mesma as pessoas que tentaram me controlar ou sabotar minha missão, e você sabe bem quem são algumas delas, meu medo é que elas tentem voltar à minha vida para me irritar e desordenar as coisas novamente. Eu tenho uma vida pacífica agora e não quero perder isso. Sananda, você me ouviu dizer para fazer as pazes com elas? Aurélia, não. Sananda, como eu lhe disse antes, isso não é sobre elas, mas sobre você e seu relacionamento consigo mesma. Você só pode fazer o trabalho interior e as pazes consigo mesma. Raramente poderá fazer as pazes com outra pessoa no jogo do espelho, pois provavelmente observará que ela percebe tudo de maneira muito diferente de você. Você só pode curar a si mesma, e as outras pessoas só podem curar a elas mesmas. Elas não são sua responsabilidade. E um curso em milagres traz muito. Isso não é sobre pessoas, alguém muito chato,
ou alguém que está te incomodando. Isso não é sobre pessoas, é sobre uma energia, uma ressignificação. Isso nunca é sobre pessoas. Continuando, realmente não importa se você encontrará essas pessoas de novo ou não. Não se trata de abordá-las e tudo curar entre vocês, pois esse desejo pode ser uma projeção. Se elas querem se curar, podem fazer o trabalho por elas mesmas. É uma escolha delas. Sua responsabilidade é de se curar e entrar na vibração da unidade. Abençoe-as, envie-lhes amor e liberte-as. Aurélia, ok. Essa é a chave que eu estava perdendo e eu estou compreendendo mais claramente agora. Sananda, sim, eu estava dizendo que quando você cura o sentimento em seu interior, da próxima vez que encontrar a pessoa, nenhuma reação energética será desencadeada. Isso não significa que você vai fazer as pazes com ela ou que se associará novamente à sua energia. Curar-se não cria novas obrigações. Eu gravei um vídeo também falando a respeito, dessa mudança nos papéis do personagem. Quando você, de verdade, de coração, não é um processo intelectual, é um processo de sentir. Quando você escolhe, você sente aquela liberação de não ser mais a vítima da situação, aquele que parecia ser o agressor, automaticamente sai do seu campo de visão, seu campo de energia como agressor. E às vezes as coisas mudam na forma também. Isso não é raro, Isso é comum de acontecer. Tem um vídeo meu que eu falo a respeito de que eu não queria mandar um e-mail para uma determinada pessoa, que uma outra pessoa de, entre aspas, autoridade para mim, para o meu personagem, estava me pedindo. Então, o meu personagem, Lauren, não queria seguir o que aquele personagem estava me pedindo. E eu fiquei muito incomodada, então eu comecei a fazer o perdão, olhar para tudo que eu estava pensando, sentindo, e entregando, e reconhecendo e sustentando a verdade. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, a própria pessoa falou, não, você não precisa enviar, eu acho que é melhor eu ligar. E naquele momento eu não senti mais a pressão, eu não me senti pressionada. Então, olha que engraçado, naquele momento, mentalmente eu estava até disponível para enviar o e-mail. Então não era sobre pessoas, não era sobre enviar ou não enviar e-mail, tudo era sobre ressignificar aquela energia de pressão, de autoridade que eu estava entendendo, interpretando do personagem e que estava me colocando naquela postura de como se eu precisasse me defender. Continuando. Aurélia, às vezes você tem que conviver com elas e enfrentá-las regularmente em seu trabalho ou em casa, ou elas vivem na sua vizinhança. Sananda. Não, nunca se trata delas, isso é sobre você. Elas são apenas o gatilho ou o espelho, e se você rejeitar o espelho, sua própria essência divina lhe enviará outra pessoa, talvez ainda mais desagradável, e não porque a dama tenha feito essa sugestão. A dama é eu vou chamar aqui nas minhas palavras, um dos outros mentores da Aurélia, mas porque é apropriado no momento atual de sua evolução. É a sua própria essência divina que deseja isso para você neste momento. Então, Deus está na nossa consciência, Essa história do olho que tudo vê, o olho que tudo sabe, é que Deus está na nossa consciência, Ele não é um ser do lado de fora. Jesus, quando Ele não veio para dizer que Ele salvou as pessoas, Ele veio para dizer do Cristo em todos nós, do potencial que a sua fé tem de te salvar. Então, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Ele sempre falava essas coisas, e quando alguém se dirigia para ele para pedir uma cura, ele pergunta, você acredita que eu tenho esse poder, de te curar? Então a sua fé te salvou, a sua fé te curou.
Então, essa consciência crística, né, que é o todo, o divino em nós, a centelha divina, ela está em nós. Só que às vezes a gente abarrota muito, aperta muito ela com o ego, né? Esse aperto, essa constrição que a gente sente, nada mais é do que o ego, que passa por mim, passa por todos, querendo apertar a grande mente. Mas a grande mente está ali o tempo todo dando a volta na situação. E as próprias situações, de alguma maneira, essa grande mente ela vai pegar para aproveitar, para a gente relembrar dessa consciência. Então a Aurélia continua: eu estou perguntando sobre isso porque quero realizar a tarefa de Adama. Quero fazer um bom trabalho e compreender melhor. Então segue Sananda. Você descobrirá que isso será muito alegre e fortalecedor. Porém, há algumas situações em você que pode querer ou ter que realmente interagir com uma pessoa que tenha sido um gatilho para você. Mas neste caso, faça isso apenas depois de ter se curado completamente. Se você se aproximar dela antes, isso poderá ser desastroso. Há momentos em que você desejará abordar a pessoa, especialmente se houver sentimentos feridos envolvidos. Talvez você queira pedir desculpas por alguma coisa. Eu não estou dizendo que você deveria fazer isso. Em seu coração saberá o que fazer. Você sempre terá um sentimento e uma sensação do que é certo. E aqui eu usaria até a palavra do que é verdadeiro. Né? Para um curso em milagres a gente não tem esse conceito de certo e errado. Certo e errado é para nossa pequena mente entender, então é muito válido sobre esse ponto. Mas não é a respeito de fazermos julgamento. O contrário da verdade é a ilusão. E o que é ilusão simplesmente não existe. Se não existe, não existe culpa, não existe autopunição, punição, ataque, defesa. E quando a gente entra nos conceitos de certo e errado, muitas vezes a pequena mente ela cai nesse lugar de culpa. Então, preciso me proteger, preciso me defender, de julgar, né? Então, é você que está errado, é você que está certo, né? Então, é importante a gente cuidar com isso. E aqui ele continua, né? Então, do que é certo, do que é alinhado e apropriado. Em geral, essas experiências espelhadas são exclusivamente para você e seu relacionamento consigo mesma. Cada vez que trabalha com esse tipo de experiência irritante e em seu íntimo alcança um estado maior de iluminação, mais se aproxima da unidade. Você começa a percebê-la em todas as coisas e não leva mais para o lado pessoal e suas experiências, né, de vidas e encontros. Então eu estou sentindo aqui de comentar, né, voltar um pouquinho a respeito de que quando o tal problema não é resolvido, ele volta em outras pessoas. Então a pessoa sai de um relacionamento e encontra um novo parceiro que traz para ela aqueles mesmos problemas que ela via ali no relacionamento passado. De uma forma diferente, porém a essência, né, a forma como ela se sente ainda é a mesma. Aí às vezes a pessoa fala, poxa, então a solução está em mudar de trabalho. A solução não está em mudar de trabalho se o aparente problema está no trabalho. A solução está em resolver aquilo que você está sentindo. E aí depois, se você sentir guiança de sair, você sai. Mas esse lugar de se sentir guiado, ele vem de uma situação de uma certeza interior, sabe? Tem um lugar de paz interior, apesar de um ego abarrotado trazendo confusão para a mente. Às vezes a gente parece que está dividido, né? Poxa, eu estou sentindo para ir, mas ao mesmo tempo eu estou vendo um medo, eu estou vendo um pensamento, um julgamento. Então tudo aquilo na verdade é algo para ser perdoado. Eu passei muito por isso quando eu comecei a trabalhar perdão com o vermelho. É um vídeo também que eu gravei sobre a cura por trás do vermelho, né? O processo de perdão e prazer e todo o ressignificar, onde eu me via, né, trazendo muitos questionamentos e me sentindo mal a respeito daquilo que eu estava pensando, mas por fora disso, uma voz que fala mais baixo tinha uma certeza, tinha algo ali caminhando e não parava de caminhar e de se solidificar de que aquele era o caminho e de que aquilo precisava ser feito. Até a gente começar a perdoar, aquilo vai ficando mais leve e a gente vai reconhecendo que a gente está fazendo o que precisa ser feito.
E que quando a gente vai perdoando os outros pensamentos, isso vai ficando mais alegre, a gente vai percebendo mais uma felicidade em fazer isso. Porque a gente acha que, como o divino, né, para essa consciência menor, essa pequena mente acha que o Deus está fora da gente, então que ele vai nos punir, vai nos castigar. Mas a nossa própria alma é essa centelha divina, então a nossa própria alma vai nos guiar para o nosso caminho de felicidade. Se a gente entrar no fluxo e não ficar resistindo, pisando no freio, porque Deus em nós em Deus, queremos a nossa felicidade, a nossa real paz e felicidade. Só que muitas vezes os conceitos do ego nos abalam, né? E começam a frear isso. Então, continuando. Você percebe que criou a experiência e se apropria dela com facilidade. Quando se depara com um espelho estranho, desajeitado, desafiador na forma de uma pessoa em sua vida, poderá imediatamente dizer: eu criei isso, atraí essa experiência para mim. Sei que fiz isso para criar uma cura importante e aceito esta lição com profunda gratidão. Trata-se de restaurar sua dignidade, de encontrar suas verdades mais profundas e tornar-se mais empoderada e esclarecida. Ao praticar esse processo, descobrirá que uma vez que o tenha realizado, não atrairá mais esse tipo de espelho. Os espelhos que atrairá serão bem diferentes, refletindo positivamente o seu estado de cura. Os espelhos não são somente negativos, você sabe, pois eles refletem todo o espectro, contudo, o mais. E Aurélia encerra. A maneira como me esclareceu esse ensinamento é muito útil. Você explicou isso muitas vezes antes, não é a primeira vez que eu ouço isso. Isso me parece muito mais claro e agora eu posso realizar essa tarefa com mais confiança. Obrigada, Sananda. E eu agora agradeço a você que chegou até aqui, né? Porque se você chegou aqui, você também está comprometida com esse espaço de consciência, né? E você também está recebendo, partilhando disso, sendo esse veículo. Então, que a minha cura seja a sua cura, que a sua cura seja a minha cura, que a nossa cura seja a cura do mundo, que nós todos reconheçamos que somos veículos do amor divino. Um beijo no seu coração.